Olá! Hoje a gente mergulha num assunto que, olha, sempre gera debate. Albert Einstein e o ateísmo. A gente tem aqui um material bem rico, transcrições, artigos, que ajudam a entender por que uma mente como a dele, que não acreditava num Deus pessoal, mesmo assim não queria o rótulo de ateu. Vamos tentar desvendar isso e conectar com o neo-ateísmo de hoje. É uma discussão fascinante, porque Einstein acaba sendo, assim, puxado para vários lados, né? Mas a posição dele era muito particular. Ele falava num sentimento religioso cósmico que não batia nem com religião organizada, nem com o ateísmo mais, digamos, dogmático que ele conhecia. Tem uma citação dele de 1930 que é direta. Eu não sou ateu. Mas o jeito que ele explica é curioso. Ele se via como uma criança numa biblioteca imensa, sabe, sentindo que existe uma ordem ali nos livros, mas sem conseguir ler a língua. Então não era negar, era mais um reconhecimento do mistério perante o universo. Exato. E ele reforça isso depois em 45, né? Ele diz algo como: o que leram sobre minhas convicções religiosas é mentira. Não acredito num Deus pessoal. Mas aí ele completa: se tem algo em mim que pode ser chamado de religioso, é a admiração sem limites pela estrutura do mundo. Quer dizer, a ciência revelando essa estrutura, isso para ele era o religioso. E ele não poupava críticas ao ativismo ateu da época, certo? Lembro de uma fala de 41 que ele preferia ser chamado de agnóstico porque não curtia o fervor missionário dos ateus profissionais. Ele viu um paralelo com missionários religiosos mesmo. Sim, o que pegava para ele era esse dogmatismo, essa militância quase religiosa, só que do lado ateu. Mas, ao mesmo tempo, a rejeição ao Deus pessoal era total. Tem uma carta de 54 onde ele chama essa ideia de infantil e diz que a palavra Deus para ele era só expressão e produto das fraquezas humanas. E a Bíblia? Uma coleção de lendas primitivas, infantis, bem direto. Tá, então se ele rejeitava esse Deus pessoal, o que ele colocava no lugar? Aí que entra o tal Deus de Spinoza, é isso? Isso, precisamente. Em 1929, ele foi claro: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe. Não num Deus que se preocupa com destinos e ações da humanidade. Ou seja, Deus como a própria ordem do universo, a natureza e suas leis. Não um criador separado, entende? Entendi. É quase um panteísmo, né? Deus é o universo. Exato. E isso conecta com o tal sentimento religioso cósmico. Para ele, essa admiração pelo mistério, pela beleza, pela ordem que a ciência descobre, essa era a experiência mais profunda. A fonte da arte e da ciência de verdade. Uma religiosidade sem igreja, sem dogma. É importante pensar na época também, né? Ser ateu declarado não era simples. O próprio Einstein parece que perdeu um cargo uma vez, por não ter religião declarada. Bertrand Russell também teve problemas. Será que tinha um pouco de cautela na fala dele? Sem dúvida. O contexto histórico pesa muito. Ser ateu era carregar um estigma social e profissional enorme. Então pode ter havido, sim, um elemento de autoproteção, talvez. Ou simplesmente uma escolha de quais batalhas lutar. Faz sentido, bem diferente de figuras que vieram depois, como Stephen Hawking, que se declarava ateu sem rodeios, ou Carl Sagan, mais pragnóstico ateu. E tem outro ponto interessante na crítica de Einstein. Ele criticava o ateísmo que ele via, que talvez fosse mais reativo, mais rasteiro, como ele dizia. A genialidade dele era na física. Talvez ele não tenha se aprofundado tanto nas discussões filosóficas sobre ateísmo, ou mesmo na biologia evolutiva, que desmonta alguns argumentos clássicos a favor de um designer, sabe? A tal falácia do relojoeiro. Entendi. Ele talvez estivesse reagindo a uma forma específica de ateísmo da sua época. E aí, como essa visão dele se conecta com o que a gente chama hoje de neo-ateísmo? Penso em figuras como Sam Harris, Richard Dawkins, um movimento bem mais assertivo, mais vocal na crítica à religião. Pois é, o movimento evoluiu muito. O neoateísmo buscou se firmar não só como negação, mas como afirmação de valores: razão, ciência, humanismo, defesa do secularismo. Deixou de ser só reativo, como talvez Einstein percebesse na época dele.
Figuras como a Madeleine Murray O'Hair, lá atrás, já mostravam essa postura mais de confronto, e ela enfrentou muito preconceito por ser mulher e ateia. Curioso que hoje, até algumas dessas figuras proeminentes, tipo o Sam Harris, evitam um pouco o rótulo ateu. Ele argumenta que não crer é o padrão, o estado natural, e que o termo ateu só existe por causa do teísmo, criando uma dicotomia que ele acha artificial. Exato. E isso levanta uma questão interessante sobre o futuro. Será que o termo ateu pode eventualmente se tornar obsoleto? Se a crença religiosa diminuir globalmente, como algumas tendências apontam, talvez a ausência de crença não precise mais de um nome específico. O neoateísmo, focando em valores seculares, talvez seja parte dessa transição, né? Então, para amarrar, Einstein não era ateísta, não acreditava em Deus pessoal nem em religião organizada, mas também não se identificava com o ateísmo que conhecia, por causa do dogmatismo que ele via. No lugar disso, ele tinha essa reverência profunda pela ordem do universo, uma religiosidade cósmica, científica. Exato. E fica a reflexão, né? Essa admiração de Einstein pela estrutura do universo revelada pela ciência. Será que isso não encontra um eco forte no humanismo secular de hoje? Mesmo ele rejeitando o rótulo ateu da sua época. E mais, se Einstein vivesse hoje com a evolução do pensamento ateísta mais filosófico, menos só reativo, como será que ele se posicionaria? Uma pergunta que fica no ar.